Boa noite, Sam. Te acompanho pelo YouTube já faz alguns meses e gostaria de compartilhar uma experiência que ocorreu comigo. Espero que seja do seu interesse. Foi minha primeira e única experiência com algo sobrenatural. Desde lá nunca mais vi ou ouvi algo parecido. E já se passou 3 anos desde o acontecido. Eu me chamo Augusto, tenho 22 anos de idade e nasci e me criei em uma pequena cidade do interior do estado do Rio Grande do Norte. A cidade se chama Cerro Corá. Tem atualmente 13 mil habitantes. É bastante conhecida no Seridó, devido ao turismo e histórias com os povos antigos que aqui habitavam, os indígenas potiguares. Bem, para não me estender muito, irei contar logo o relato. Acho que não é novidade que vocês saibam que o povo do Nordeste tem uma grande dificuldade com a seca, a falta de água devido às poucas chuvas. Com isso, muito gado morre pela falta de água e também pela falta de comida. E se o gado morre, o povo fica sem alimentação. Assim também é com as cabras, os porcos e as galinhas. Sem chuva, não há milho ou capim para os animais. Com isso em mente, várias pessoas se dedicam a aprender a caçar animais da região, para ter o que comer nas refeições. É uma atividade legal, porém muitos dependem disso. Sobrevivemos com o que temos. Certa vez em 2020, uma grande chuva animou a população de Cerro Corá. Foi o melhor ano de inverno desde 2015. Essa chuva foi de grande importância para os povos daqui. Os animais ganharam peso e o pasto ficou lindo de tão verde, e não precisávamos mais caçar. Porém, com essa chuva, algo veio junto com ela. Fazendeiros estavam encontrando alguns bezerros mortos em suas terras. No começo acharam que eram cachorros, mas não tínhamos uma conclusão do que fosse de fato. Nas áreas rurais da cidade, as casas mais próximas ficam de uns 800 a 900 metros de distância uma da outra, então é muito difícil para se comunicar. O sinal é péssimo, e ninguém sai à noite devido ao medo de ladrões e animais peçonhentos. Bem, 2 dias após a morte dos bezerros, encontraram uma vaca com grande parte de suas costas rasgadas. Era como se alguém tivesse golpeado o animal com alguma lâmina. Logo em seguida tirado seu couro e deixado à mostra as suas costelas e espinha. Isso gerou várias brigas entre fazendeiros vizinhos, um acusando o outro de terem abatido os animais. A polícia foi acionada, porém não adiantou muito. Os policiais disseram que não sabiam o que fazer. Após uns 3 dias, encontraram várias cabras esfoladas próximo a uma vereda, uma trilha feita por algum animal. 5 fazendeiros se juntaram e decidiram ir atrás desse cachorro ou onça que estaria fazendo aquilo. Era o que pensavam que fosse. Então pegaram espingardas e facões e foram mata dentro atrás desse animal. Esses fazendeiros saíram em uma segunda e só voltaram pela quarta-feira. Todo mundo já sabia do ocorrido na cidade e ficaram aflitos na espera de ver a onça. Porém, os fazendeiros chegaram apavorados. Cada um levou uma arma e um cachorro para acuar o animal, mas nenhum cachorro voltou com eles. Eles disseram que atiraram em algo muito maior que uma onça. Eles falavam que os cachorros tremiam com medo daquela coisa. Os caçadores voltaram com medo em comum. Várias famílias deixaram sítios por medo daquela fera aparecesse outra vez. Os policiais foram chamados e logo perguntaram o que tinha acontecido, o que foi visto naquelas noites por eles. Os fazendeiros disseram que era algo magro, assim como uma pessoa, porém muito magro e rápido. Era algo que fedia sangue e a fumaça, uma coisa que fazia os cachorros tremerem suas pernas de medo. Eles disseram que atiraram, mas nada acontecia. Parecia que o ser nem sentia os disparos. Os policiais não acreditaram muito nos fazendeiros, então falaram para a população que era uma onça. Os fazendeiros saíram dos sítios e disseram que não sabiam o que tinham visto por lá, mas que onça aquilo não era. Os próprios disseram que ficaram envergonhados pelo fato da polícia ter desmentido eles. Os fazendeiros tinham tudo entre 40
e 55 anos, homens com a idade já avançada. Esse acontecimento ocorreu em 2020. Muitas pessoas da cidade sabem disso. Por conta desse ocorrido, o padre da cidade pedia para que as pessoas orassem por proteção e livramento ao entrar nas matas. A cidade é muito conhecida por esse ocorrido. Muitas pessoas que moram em sítios relatam ouvir gritos de algo não humano, um grito de agonia e medo. Não sei se isso é uma onça ou se é outra coisa. Não tenho motivos para mentir. Se estou contando isso, é porque causou muita intriga na população da minha cidade. Eu acredito no sobrenatural, e junto com minha mãe e minha avó, vemos os fazendeiros saírem e voltarem com os cachorros nos braços. Alguns voltaram sem pernas e até sem o estômago. Todos estavam sangrando. Nós também já escutamos os gritos daquela criatura e perdemos 2 bezerros para algo ou alguém. Alguma coisa existe por aqui, porém não sabemos o que é. Minha avó diz ser um lobisomem e os vizinhos concordam com ela, porém não tenho certeza do que é. Seja o que for, essa coisa é frequentemente avistada e ouvida aqui nas regiões. Bom, esse é meu relato. Espero que goste, Sam. Desculpe novamente pelo incômodo. Uma ótima noite e obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Sam e inscritos. Já faz um tempo que enviei um relato do meu tio. Estou aqui para contar a história da minha mãe, da qual fiquei devendo da outra vez. Caso vocês não se lembrem, me chamo Celso. Há poucos meses mandei para o canal do Sam um relato e fiquei de contar o caso da minha mãe. Ainda hoje ela me conta essa história, que narrada por ela me causa arrepios. Mas creio que narrado pelo Sam ficará ainda mais assustador. A minha mãe conta que era a década de 60. Ela tinha seus 8 para 9 anos. Muito religiosa como era, não perdia uma missa ou evento na capela de São José, a única que tinha no pequeno povoado onde ela morava, junto dos pais e avós. Ali era uma localidade conhecida como Talhadinha. Não tinha mais do que 200 habitantes, um lugar que, segundo minha mãe, só tinha como divertimento ir à igreja, e nada mais. Porém, a vida ali era muito boa. Segundo ela, daria tudo na vida para viver ali outra vez, mas que hoje nem se parece com aquilo que era antes. E assim como todo o sertão, as coisas por lá eram distantes. Para vocês terem uma noção, da casa da minha bisavó até a igreja de São José, dava cerca de 1 quilômetro. Era uma casa aqui e outra lá no fim do mundo. Era muito distante, porém não tinha mal que fizesse minha mãe e a sua família pararem de ir à missa. Não depois daquela noite. Era época de quaresma. Uma conhecida deles tinha acabado de falecer. Estava com uns 3 ou 4 dias. E de costume, minha mãe, sua avó e mãe estavam indo tirar o terço na casa da mulher, sendo que em toda noite, quem ia deixá-las era o meu bisavô, o avô da minha mãe. Nos primeiros dias elas não viram ou ouviram nada macabro, mas por ironia do destino, isso estava prestes a mudar. Era uma noite comum assim como todas as outras. A única diferença era a lua, que estava cheia ou quase perto disso, a luz do sertão. Às 6 da tarde elas saíram para tirar o terço na casa da amiga falecida, e foi meu bisavô que deixou elas na casa da mulher, que ficava ao lado da igreja matriz, a de São José. Elas tiraram o terço e depois jantaram por lá mesmo, e ficaram na espera do meu bisavô, que na ocasião estava demorando muito.
sendo que isso já era muito tarde, por volta de umas 8 ou 9 da noite. Pode não parecer tarde para nós, que moramos aqui na cidade, mas no sertão isso já é para lá de tarde. Minha bisavó inquieta e já querendo ir para casa, andaria por cerca de meia hora, mas não ficaria ali na casa da falecida, pois achava ela que estava incomodando. Então as três foram andando por aquela estrada escura, iluminada apenas pela luz da lua. Elas iam descontraídas e conversando. A minha mãe disse que foi do nada, quando elas começaram a ver uma coisa de longe se aproximando. Acharam até que fosse o meu bisavô, mas quando aquilo se aproximou, perceberam que era o cão que estava diante delas, um ser escuro e muito bizarro, que corria meio que cachingando e se aproximava numa velocidade descomunal. Foi questão de instantes. As três se encolheram do lado da estrada, quando o bicho passou, parou e olhou para elas. Então puxou minha mãe pela perna e já ia carregar. Teria tido êxito se não fosse pela forte oração da minha bisavó, que num tom forte e sem demonstrar medo, falou assim: Credo, credo, credo em cruz, na minha frente está Jesus. Credo, credo, credo em cruz, na minha frente está Jesus. Minha mãe conta que sua avó repetiu isso ao menos umas 4 vezes, e o bicho que estava a poucos metros delas começou a urrar. Ora berrava feito bicho, e ora berrava feito um homem. Aquilo pulava, rolava e jogava terra para o alto, enfurecido e descontrolado. Até que depois de uns instantes, o bicho parou, olhou bem para minha mãe que estava no chão e logo depois para minha bisavó, que estava a cerca de uns 5 ou 6 metros daquela criatura. E então o bicho se pôs a correr outra vez, se embrenhando na mata que tinha ao lado, e logo depois sumiu. Após o encontro macabro, a minha mãe se levantou e correu no rumo de sua avó, e juntas elas seguiram para casa, mas com um olho na estrada e outro na mata que tinha ao lado, a mesma que a besta fera havia entrado. Ao chegar em casa, elas notaram que o meu bisavô não se encontrava, e segundo contado pelo meu tio, ele tinha saído para jogar baralho na casa de um conhecido, tendo voltado para casa horas depois. Bem, mas calmas e em segurança, foram ver se o bicho não tinha arranhado a perna da minha mãe, mas aquilo apenas a agarrou e puxou. Ela disse que a mão do lobisomem era peluda, quente feito uma brasa, e era grande demais. Minha bisavó então disse para minha mãe que aquilo era um lobisomem, e que não entendia o porquê dele ter a atacado, pois a mesma já era batizada, temia os castigos do divino e não perdia um domingo de missa. Mas mesmo assim ainda foi atacada pelo ser. Dizia ela que a oração servia não só para afugentar o lobisomem, mas também para todo o mal que chegasse para atacá-la. Bom, desde então, minha mãe e sua família tiveram um segundo motivo para temer as noites. Elas nunca mais saíram sozinhas quando já estava escuro. Sempre estavam acompanhadas de um homem ou em um grupo grande de pessoas. Mas graças a Deus que aquela foi a única coisa que lhe aconteceu. E depois disso nada mais lhe assombrou. A minha mãe disse que morou ali até os 17 anos, que foi quando casou e veio morar aqui na cidade, mas de vez em vez ia na casa de sua avó para visitá-la, mas que rapidamente retornava para a cidade, pois segundo como conta ela mesma, tinha medo que o lobisomem a atacasse outra vez. Obrigado, Sam, pela narração. É imenso prazer compartilhar essas histórias e também ouvi-las. Sei que os inscritos vão gostar. Boa noite. Olá, Sam. Eu me chamo Gabriel. Tenho 29 anos e moro no Paraná.
Quero compartilhar com os inscritos uma história que aconteceu aqui na localidade em que moro. Eu não quero revelar o nome da minha cidade, para evitar a visita de curiosos e também para não causar vexame, já que aqui todo mundo se conhece e todos sabem da minha história, que não acontecia há tanto tempo atrás. É algo muito recente. Era março de 2016. Eu tinha 22 anos na época, porém já desempenhava o trabalho que até hoje tenho nas terras do meu pai. Sou caseiro, cuido de nossas coisas. Porém, nessa época eu fui trabalhar lá no sítio do meu avô, que não é tão distante daqui do nosso sítio. Para chegar lá tem que abrir a estrada no facão, passar por um trio e um riacho, e pegar 5 minutos de estrada de barro, um lugar que fica quase inacessível quando é inverno, devido à lama que se acumula na estrada. Bom, fui trabalhar lá junto com meu avô e outros 2 caseiros, porque estavam dizendo que tinha um bicho comendo as criações do meu avô. Segundo o que contava o Gessé, um dos caseiros, era noite de lua cheia. Ele vinha de uma roça da onde foi convidado para um aniversário. Ao passar pelo trio que dava acesso ao sítio do meu avô, ele sentiu que sua perna bateu em alguma coisa muito peluda, e logo depois ouviu um berro misturado com uivo. Aquilo começou a correr atrás do caseiro, mas depois parou quando estava chegando nas terras do meu avô. Logo após essa aparição, os animais começaram a sumir, e diziam eles que era um lobisomem que estava aparecendo pelo sítio. Não duvidei da história do Gessé, mas tinha por mim que era algum ladrão ou animal que tinha pela mata, que estava atacando as criações. O que tem aos montes por aqui. Quem vive na roça sabe. De vez em quando acontecem esses ataques. Assusta quem não conhece, mas para nós que é da roça, sabemos que isso é muito comum. Por isso, desacreditei um pouco de que era um lobisomem, mas vi aquilo com meus próprios olhos, Sam. Eu vi o lobisomem. Os ataques ainda não tinham cessado. Nunca conseguíamos pegar o tal bicho, mesmo fazendo rondas e passando a noite acordados. Era uma coisa muito astuta e inteligente. Não fazia barulho ao entrar e nem para sair. E foi por um acaso que vi o tal bicho. Eu tinha acabado de descer do meu cavalo. Tinha feito uma ronda pelas terras do meu avô. Isso já era 11 e pouco da noite, quase meia-noite, e já ia entrar para a casa-sede do sítio. Foi quando meu olhar se ateve ao cercado da propriedade, que vi uma coisa lentamente entrando, sem fazer qualquer tipo de barulho ou som como muitos dizem. Aquilo muito rápido entrou, e já foi indo na direção do cercado das ovelhas. Eu procurando espantar a coisa e também acertar um tiro naquilo, descarreguei meu revólver na direção da criatura, o que o fez se virar em minha direção, se levantar sobre 2 patas e berrar muito alto. Não era um uivo nem um roncado, era um berro muito alto. Quando vi aquilo, saí correndo para dentro da casa. Chamei pelo meu avô e logo depois saímos, mas o bicho não estava mais lá. Ainda procuramos e ficamos atentos aquela noite, mas não vimos e nem ouvimos o bicho outra vez. A coisa que vi lembrava um potro, mas que estranhamente tinha uma cabeça como de cachorro, alongada e com a boca muito grande. Não conheço nenhum animal com essas características, sem contar o fato que ele ficou de pé. Alguns podem até dizer que era um cachorro, mas eu sou da roça, conheço muitos animais, mas aquele, sabe-se lá Deus o que era. A gente ainda ficou de vigília pelo restante do mês. De vez em quando até hoje, ainda vou na casa do meu avô para ficar de vigia junto com eles, para ficar esperando aquilo aparecer outra vez. Mas os tiros foram meio que um alerta para a coisa, que nunca mais foi vista e nem atacou pela região. Era tempo de quaresma. A lua tinha ficado cheia há poucos dias. Não sei se era por isso, mas meu avô acredita que sim, assim como contavam os mais antigos, e também nos relatos que ouço em seu canal. É comum desse tipo de coisa aparecer.
Para mim, Sam, é uma honra ter minha história narrada em seu canal. Muito obrigado pela sua atenção e que tenha uma boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Fernanda. Contaria um caso que aconteceu comigo e com meu marido. E não gostaria de falar de qual cidade sou, pois tenho vergonha de ser taxada como mentirosa, ou coisas do tipo, pois isso a minha família já faz sempre que se reúnem, já que ninguém além do meu marido acredita em mim, e por isso gostaria do sigilo. Bom, meu esposo é professor de ensino médio, e hoje, graças a Deus, ele é concursado do estado, mas antes ele tinha que fazer bicos, e muitas vezes depender de contratos, que até ajudavam nas despesas de casa, mas era muito ruim para a gente, pois quase toda vez tínhamos que estar se mudando, e nunca possuíamos um lugar próprio para poder chamar de nosso, mas íamos seguindo a vida do jeito que dava, e foi desse jeito sem moradia fixa até o ano de 2016, ano em que meu esposo finalmente passou no concurso, e só aí que conseguimos se estabilizar. Pois bem, no ano de 2010, meu esposo foi contratado pela prefeitura de uma cidade que ficava vizinha nossa. Um contrato que durou 2 anos. E como eu estava grávida na época, preferi não me mudar no começo e ficar aqui mesmo em nossa cidade, pois não queria ficar longe da minha mãe, pois era ela que me dava dicas sobre como cuidar do meu filho. Porém, não dava para o meu esposo estar todo dia vindo para nossa cidade, pois ele estava gastando bastante com gasolina, além do tempo que era pouco. E por isso, achamos melhor alugar uma casa onde ele trabalhava, pois por ser interior, era mais barato e não teria que gastar tanto na gasolina. E foi por isso que fomos morar por lá por um tempo. Nossa chegada foi calma e sem nenhuma dificuldade. O bairro em que meu esposo achou uma casa era muito bom e muito pacato, e com poucas casas, sendo que ele escolheu uma que ficava no fim da rua, onde tinha somente uns 8 vizinhos próximos, e de resto era tudo mato, e sem nenhum vivente por perto. Ele escolheu lá porque achou que seria melhor para o bebê e para mim, e realmente foi muito bom. O único problema foi aquela fera que começou a nos visitar. Como já disse, nossa chegada foi bem calma e não tivemos nenhum problema. Tive meu filho, conhecemos vizinhos e vivemos na calmaria por cerca de um ano, até que numa noite tudo começou. Essa casa em que morávamos tinha uma cerca de madeira, que estava lá quando a gente chegou, e por um tempo serviu para proteger a gente de possíveis ladrões ou curiosos, pois ela tinha em torno de uns 2 metros de altura e cercava a casa inteira. Era muito bom. Porém, foi dela que tiramos o primeiro indício de que alguém queria entrar em nossa casa. Bom, numa manhã assim que eu e meu marido nos acordamos, percebemos que uma parte da cerca estava quebrada. E não era uma parte pequena, era uma parte muito grande. Dava até para um boi passar por ela. Era muito grande. Claro que ficamos assustados com o tamanho do estrago e tentando entender o que teria feito aquela quebradeira toda. E primeiro fomos ver se tinha pegada de vaca ou de algum animal grande pelo chão, pois só podia ter sido isso. Mas não achamos nada. O chão estava limpo e sem nenhuma marca de pegada ou coisa parecida. E como ainda era de manhã, meu esposo ficou de ver aquilo quando chegasse do trabalho. Ele então se arrumou e saiu para trabalhar. Mas eu não fiquei quieta e saí na vizinhança perguntando a um e outro se tinha vacas pela região. E também fui contando o que tinha acontecido na minha casa e fiquei espantada com as respostas,
pois todos me disseram que não tinha vacas soltas por ali, nem burro e muito menos cavalos. Mas tinha algo muito pior, que segundo 3 moradores que me contaram, já fazia um tempo que não aparecia na cidade, e o bicho que eles tanto falavam era um lobisomem. Me arrepiei todo ouvindo aquelas histórias, uma mais assustadora que a outra, e fiquei temendo pela gente, que morava no fim da rua, sem quase ninguém por perto. Depois de ouvir vários casos daquele bicho, eu fui para casa morrendo de medo, e esperei meu esposo chegar, para contar a ele do que me falaram, e de tardezinha contei a ele dos relatos e as aparições do lobisomem. Mas meu esposo não acreditou naquilo e disse que era tudo bobagem e que eu não ficasse escutando os outros, pois podia ser mentira. Mas mesmo assim ele falando, resolvi ignorar e comecei a não dormir cedo por medo daquilo invadir a nossa casa. Na noite seguinte, logo depois que tudo aconteceu, fiquei acordada até tarde, mas não vi ou ouvi nada, e nem no restante da semana. E fui esquecendo um pouco daquelas histórias, e já estava achando que era paranoia da minha cabeça, e que não existia lobisomem, e o que tinha quebrado a minha cerca teria sido alguma vaca. Mas tudo mudou naquela noite, em que meu marido me acordou. E foi mais ou menos umas 2 ou 3 semanas depois que nossa cerca amanheceu quebrada. Outra coisa estranha tinha acontecido, só que dessa vez nós vimos um lobisomem em nosso quintal. Numa madrugada, meu esposo me acordou no meio da noite, com todas as luzes da casa apagadas. Até o abajur do bebê estava desligado. Ele me pediu para fazer silêncio e ir com ele até a cozinha. Então, silenciosamente, me levantei da cama e fui caminhando lentamente atrás dele, que segurava a minha mão. E logo percebi que algo estranho estava acontecendo, pois os cachorros da vizinhança estavam latindo bastante, tanto ao ponto de incomodar. Bom, na hora lembrei dos relatos que ouvi dos moradores, e logo fiquei com medo, e ansiosa para ver o que meu marido iria me mostrar. Foi então que ele, sussurrando, me pediu para ajoelhar em frente à janela e olhar pela brecha da porta. Fiz o que ele me disse e me ajoelhei. Depois olhei, mas no início não vi nada, somente o brilho daquela noite e uma parte do quintal que era iluminada pela luz amarelada do poste. Foi quando, observando bem, que vi uma cabeça grande se formando do lado que tinha luz, e de uma vez uma coisa feia e toda peluda apareceu da escuridão. Na hora que vi aquilo, tomei um susto e tirei meu olho da brecha da janela na mesma hora. A minha vontade foi de gritar, mas meu marido tapou a minha boca com a sua mão. Após alguns instantes, ele me chamou para voltarmos para o quarto, mas não desarmados. Ele estava com a faca na mão e eu com um pedaço de madeira. E nenhum de nós dormiu depois que vimos aquilo. Ficamos só ouvindo a balbúrdia dos cachorros lá fora e os passos pesados que aquele bicho fazia, indo parar apenas lá pelas 4 da manhã, que foi quando ele enfim foi embora, levando aquela cachorrada consigo. Depois de tudo, meu esposo dormiu, mas eu não peguei no sono e fiquei acordado aquele dia inteiro. E naquela manhã, eu e meu esposo fomos atrás de uma casa e achamos uma numa parte mais central e com mais casa por perto, claro. E nem esperamos a mudança. Apenas saímos da casa e fomos morar no lugar novo. Só dias depois que pegamos nossos pertences. Bem, ficamos morando naquela cidade por mais alguns meses e depois saímos de lá para nunca mais voltar. O meu esposo, que era cético, logo acreditou quando viu aquele bicho. Eu cheguei a contar para minha família sobre esse ocorrido e alguns me chamaram de mentirosa e que eu tinha visto alguma outra coisa e não um lobisomem, sendo que até hoje eu sou um motivo de brincadeiras da parte deles e por conta disso não quis me identificar nem falar de onde sou. Mas eu sei que lobisomem existe e eles são diferentes de tudo o que imaginamos. Boa noite. Opa, e aí?
Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.